nossos irmãos que estão em dificuldade no município de Porto Velho, que é imensa essa dificuldade, e a gente está avançando. Jesus ampare, ilumine e proteja a todos esses nossos irmãos. Agradecidos estamos aqui, em nome da Casa Verde. Eu dedico essas pequenas palavras aos nossos irmãos encarnados e desencarnados e dizer que, com todas as dificuldades, em nome da espiritualidade que atua, intuindo sobre os trabalhos que estão nascendo e novos trabalhos que poderão vir, e que está sendo muito fortalecido com a vontade daqueles irmãos que assim desejam melhorar, buscar o Evangelho do Cristo. Jesus ampare e abençoe, e com este Pai Nosso damos início às atividades de hoje à noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Tudo, graças a Deus. Eu vou ficar com a palavra, Itamar. Gratidão, Flávio, gratidão, meus amigos. É só relembrando aqui, Flávio, a última vez que eu estive aí na Casa Verde foi em abril de 2015. Aí eu tive o privilégio aí de estar ministrando uma palestra sobre o preconceito. Te lembra disso, Flávio? Aí o Flávio ainda disse, falou, olha, Itamar, você vai mudar de Porto Velho, mas você não vai deixar de ser trabalhador da Casa Verde. Então, eu me sinto muito grato, me sinto muito honrado que até hoje eu faço parte dessa instituição, mesmo eu estando a 2.800 quilômetros, mas eu me sinto um trabalhador. Aí a Luzia, que administrava os grupos de WhatsApp, nunca me excluiu do grupo, e depois eu ainda fui participar de um outro grupo da Casa Verde. Então, isso é motivo de muita alegria para mim. Eu me sinto muito bem da maneira com que sou tratado aí com o pessoal da Casa Verde. Há uns 2 anos atrás, o nosso irmão Luiz Guilherme esteve aqui em Patos. Nós ficamos uma meia hora só, mas foi muito bom. Que aí eu perguntei a ele muitas coisas, né? Muito saudoso aí de Porto Velho. Mas muito em breve eu acredito que eu estarei retornando aí para ficar com vocês pelo menos uns 15 dias. Eu tenho outros amigos em outras instituições e a gente sempre recebe um cutucão. Que dia que você vem? Que dia que você virá? E muito em breve eu acredito que estarei aí com vocês. Pois bem, a pedido do nosso irmão Flávio, ele pediu para a gente falar um pouco sobre mediunidade. E na hora, assim que ele falou, me veio um tema muito interessante, que eu acho muito interessante, que está lá no livro Mediunidade de Cura, do nosso irmão Ramatiz, que foi uma psicografia do Hercílio Mas, onde ele vem falar sobre a antiguidade do fenômeno mediúnico e sua comprovação bíblica. Pois bem, é interessante por quê? Porque nós vamos fazer algumas ponderações desde quando existe mediunidade e se tem realmente comprovação bíblica ou não. E a gente quer dizer já de início que nada do que falarmos aqui vai estar encerrando um assunto. A gente é universalista, espiritualista, reencarnacionista, mas a gente faz questão de não encerrar nenhum assunto. Nós não estamos aqui para deter a verdade, porque a verdade, no nosso atual estágio, ela ainda é
ao nosso ver, algo inatingível. O que é verdade para a gente cedo, à tarde já pode não ser mais. E eu peço paciência a vocês, né, que vão me suportar aí por esses 60 minutos, e que não leve nada do que eu falar como ponto verdadeiro. Vamos fazer as nossas reflexões. A ideia aqui é trazer provocações, a minha opinião pessoal, a opinião da espiritualidade que a gente entrevista, e mais aquilo que a gente estuda nos livros. Então, para nós não existe certo e errado, pode, não pode, ou seja, cada um dirige a sua vida. E dentro daquilo que a gente puder ajudar, a gente estará sempre à disposição da Casa Verde. A espiritualidade amiga sempre nos acompanha, sob a batuta do nosso mestre querido Jesus, em especial a minha querida Maria Rita de Aruana. Essa preta velha tão bondosa, que certa vez ela me chamou a atenção, e desde então eu sou grudado com ela. E mais os outros espíritos que sempre nos acompanham. Então, diante disso, eu penso que não será uma palestra formal, talvez um bate-papo. Vocês fiquem à vontade para intervir, para fazer os comentários, fazer algum tipo de pergunta durante esses 60 minutos que estaremos juntos. Pois bem, meus irmãos, dito isso, o Ramatiz é um espírito de luz, é um espírito que, segundo as fofocas espirituais, eles têm caminhado junto há tempos, ele, o espírito de Allan Kardec, o espírito de Rochester e outros tantos. Segundo nos dizem a espiritualidade, são espíritos que estão aqui no planeta Terra há mais de 15 mil anos. Talvez algum deles sejam remanescentes da Atlântica. Então, o Ramatiz, a última existência dele foi no ano de 1200, na Indochina, que é um país que nem existe mais. Ele veio como oriental, ele é filho de se eu não me engano, de um vietnamita com uma chinesa, e nasceu num país que chamava Indochina, que hoje não existe mais. Não existe a terra, não existe... esse país foi anexado a outro país e já não tem esse nome mais. E desde que a codificação espírita chegou ao Brasil, que o Ramatiz está conosco. Então ele ditou em torno de 45 livros, por Ercílio Mais, por Norberto Peixoto, e são obras grandiosas, tipo Elucidações do Além, Fisiologia da Alma, Jardim dos Orixás. Então são obras magníficas. E nesse livro, Mediunidade de Cura, ele traz já no primeiro capítulo esse tema, né? Desde quando existe a mediunidade? Tá tudo bem aí, gente? Parece que sou fora do ar aí. Vai me falando aí. Tá todo mundo ouvindo? Tá tudo ok. Tá, tudo bem. Então, vocês vão encontrar, além desse primeiro capítulo, desse livro, Mediunidade de Cura, tem um outro livro muito interessante, que é um livro técnico, ele não é um livro psicografado, que chama Teoria da Mediunidade, dos Almino Zimmermann. Esse livro traz muitos fatos históricos e traz também, mais ou menos, uns 350 tipos de mediunidade. Então, esse assunto mediunidade, ele está só começando, meus irmãos. Ainda nós temos um longo caminho para estudar todas as faculdades mediúnicas. Então, o que seria mediunidade? Esse termo médio, ele foi cunhado, vamos assim dizer, pelo nosso querido Allan Kardec no livro dos Médios. E o que seria mediunidade? A mediunidade, segundo está no livro dos Médios, a mediunidade, ela é orgânica. A mediunidade, ela é orgânica. Ela tem sua manifestação no físico.
Ou seja, ela não está no plano astral, ela está no plano físico. Agora, todos nós, a princípio, somos médios. Porém, alguns têm a mediunidade mais aflorada, mais específica, para alguns tipos de faculdade mediúnicas, e outros nem tanto. Então, a mediunidade, agora que nós estamos começando a descobrir o que seria isso. E o médio, né? Porque mediunidade veio do termo médio, que foi também o nosso querido Allan Kardec que implantou esse termo médio. Seria essa pessoa que está intermediando o que vem do plano astral para o plano físico. Então, ele poderia ter cunhado outro nome, tipo intermediário, alguma coisa nesse sentido. Então, essa nomenclatura médio e mediunidade, nós conhecemos essa nomenclatura a partir da codificação espírita para cá. Antes não, as pessoas falavam dom, algumas outras coisas, né? Inspiração divina. Mas essa terminologia médio e mediunidade, ela é bem recente. E segundo o que a gente estuda e pesquisa e entrevista a espiritualidade, a mediunidade ela é inerente ao ser humano. Então, desde que existe essa organização física hominal, que ela começou a existir a partir do Homem sapiens para cá, porque o Homem rex e o Homem de Neandertal, ele não tinha certas... É o que ele chama de FOXP2, que é uma terminologia usada na biologia, que é uma característica do Homem sapiens. E já se discute também se os animais também têm mediunidade. Mas aí é uma outra história. A gente não vai entrar nessa seara hoje, porque senão complica um pouquinho. Então, o que acontece? Há quem diga que essas faculdades mediúnicas, elas são inerentes aos nossos irmãozinhos menores também. Um exemplo disso é o gato, né? Segundo diz, o gato ele fica boa parte do tempo no plano astral. Pois bem, então, quando surgiu o Homem sapiens, a ciência também não sabe detectar, eles não sabem afirmar com precisão quando. A gente imagina em torno de 85 mil a 95 mil anos. Então, desde que existe essa formação orgânica, nós entendemos que existe as faculdades mediúnicas. Segundo também o que a gente estuda, que os nossos guias nos dizem, as primeiras manifestações espirituais, ela aconteceu na fronteira da Mongólia com a Rússia, onde é a Sibéria, onde nós imaginamos que se iniciou o xamanismo. Então, de tudo isso que a gente conhece, leva-nos a crer que o xamanismo, que foi esses primeiros povos que começaram a fazer esse traslado, vamos dizer assim, trazer informação do astral para nós, que são os curadeiros, que eles previam chuvas, previam secas. E, muito embora nós saibamos também, até agora, a ciência tem nos dito que nós surgimos, né, o Homem sapiens, o primeiro surgimento foi na África. Mas nós não temos ainda a informação que se esses povos da África, eles já tinham esse intercâmbio com a parte espiritual. Então, uma história bem mais antiga seria isso. Ou seja, essas faculdades mediúnicas existem desde que existe essa composição orgânica. Então, outro dia até, num dos estudos, nós falamos, num dos áudios, que nós somos a espécie mais nova que tem sobre a Terra. E os nossos espíritos, eles não foram criados aqui. Nós somos criados no espaço aí, no universo. Alguns, né, muitos imaginam que nós viemos de Capela, da constelação do Cocheiro. Tem um livro que chama Os Exilados de Capelas,
Mas nós temos notícia que nós viemos para esse planetinha de vários outros lugares também. Outro dia, num hospital de cura, eu conversei com um guia muito top, um guia sensacional. E ele disse que estava vindo da constelação de Sírios, de Sírios. Ele não é da nossa Via Láctea, dessa constelação Via Láctea. Ele vem de Sírios. Há relatos que certos jovens que nasceram de 25 anos para cá, que é o que eles chamam de crianças índicos e cristais, boa parte deles eles estão encarnando pela primeira vez na Terra. Não são reencarnações. É a primeira reencarnação aqui no orbe terrestre. E nós, a gente imagina que boa parte, a gente já vem aí numa caminhada longa. Então, o Ramatiz vem dizer, e o Zalmino também disse isso no livro Teoria da Mediunidade, que todos os povos antigos, todas as mitologias, as 42 mitologias até hoje estudadas, todas essas mitologias, todos os povos antigos, os lemúrios, os antigos budistas, os hinduístas, né, que tem data aí de 10, 11 mil anos, eles já trabalham essa mediunidade com outra nomenclatura. Então, se a gente pegar a mitologia celta, por exemplo, a gente vai ver muitos relatos onde um homem faz intercâmbio com a espiritualidade. Então, isso não é novidade, né? Nós aqui, às vezes, não nos preocupamos muito em estudar isso, né? E o Ramatiz vem dizer que não só nós que estudamos mais a doutrina dos espíritos, a Umbanda, mas outras denominações, tipo a Rosa Cruz, a Teosofia, a Eubiose, eles têm estudado isso de uma maneira profunda. O que falta, às vezes, é a gente ter um intercâmbio melhor com essas instituições. O judaísmo, por exemplo, né, o judaísmo ele acredita na reencarnação, mas eles não, isso para eles não tem tanta importância. Mas eles acreditam sim na reencarnação e acreditam sim que existe um plano extrafísico. Então a ciência já está próximo disso. O próprio Alberto Einstein ele falou dos mundos paralelos. E hoje, a cada revista cientista que a gente estuda, sempre tem relato de um biólogo, de um cientista, de um físico, com alguma matéria a respeito desses mundos paralelos. Então não é novidade. O que nós precisamos é aprofundar mais nesses estudos. Então, é mais ou menos assim, né, que a gente pensa. Então, a mediunidade não foi inventada nem pelos espíritas e nem pelos umbandistas. E nem por nós que trabalhamos mais com hospitais de curas espirituais. Como é que a gente pode, assim, dar alguns exemplos de que houve a manifestação da mediunidade ou a manifestação dos espíritos sobre essa faculdade, né, sobre essa faculdade que é física, para a gente, assim, exemplificar algumas coisas. Por exemplo, teve um compositor, um grande compositor por nome de Mozart, que aos 9 anos de idade ele compôs a 7ª Sinfonia. Então, como é que é isso? Como é que uma criança ainda, que tinha acabado de sair do seu primeiro período de vida, né, as nossas vidas são a cada 7 anos, ele já compôs isso aí. O Mendeleev, que foi um físico russo, que ele catalogou aquela tabela periódica, aquela tabela lá de química, ou seja, todos os cientistas do mundo estavam tentando fazer uma tabela daquela para facilitar. Quem mexe com química e física sabe isso melhor do que eu. E o Mendeleev, mais a turma dele, ele ficou mais de semana
tentando montar, compor, codificar essa tabela. Aí, uma certa noite, ele muito cansado, ele dormiu em cima da mesa do trabalho. Quando ele acordou, ele já tinha a tabela na cabeça dele. Então, isso não é coisa de nós, humanos. Isso são coisas que vêm da espiritualidade. Agora, para que a espiritualidade possa manifestar, nós temos que ter algumas faculdades mediúnicas já desenvolvidas ou afloradas. Porque senão fica difícil da espiritualidade usar o nosso corpo físico em prol do bem, em prol de nós mesmos, né? Tanto o encarnado como o desencarnado. Então, a mediunidade precisa, sim, ser muito bem estudada. Eu acho que todos nós que estamos nessa sala já estudamos o livro dos médiuns, então não há tanta necessidade assim da gente estar citando alguma coisa que está lá no livro dos médiuns. A gente chama atenção para dois livros em específico, dos livros ditados por André Luiz, que é Nos Domínios da Mediunidade e Mecanismo da Mediunidade. Tanto é que esse livro, Mecanismo da Mediunidade, foi que inspirou o Martins Peralva a escrever o livro Estudando a Mediunidade, que nós estamos estudando na quinta-feira. E aqui também, em Patos de Minas, nós estamos estudando esse livro. Então, esses dois livros, além dos outros do André Luiz, né, eu estou relendo agora o Missionários da Luz. Então, assim, toda vez que a gente estuda, a gente vê um campo diferente, um horizonte diferente. Então, faz-se necessário muito, e é por isso até que eu me sinto tão bem, mesmo à distância, fazer parte dessa instituição Casa Verde, porque a gente percebe que as coisas aí estão acontecendo. É corrente de oração toda hora, são 3 estudos na semana. Então, quando eu saí de Porto Velho, tinha poucos trabalhadores. Hoje o nosso irmão Flávio, que já tem vários trabalhadores, pessoas dedicadas. Então, é assim que a gente vai entender melhor essas questões mediúnicas. Bom, até aí tudo bem, gente? Se vocês não falar nada, eu vou falando, tá? A minha língua é desapregada. E vocês me perdoam se eu falar alguma coisa aí que não vá do agrado de vocês. Hoje eu ainda desse penitente, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos dentro de um globo, que isso aqui é uma penitenciária, então nós estamos aqui cumprindo a pena e ver se a gente melhora um pouquinho para ir para outro lugar. Então, vocês me perdoam se eu não falar sempre belas palavras. Até aí tudo bem, gente? Falei, né? Tudo bem. Uma outra parte que está nesse primeiro capítulo é o que o nosso querido Ramatiz vem falar, além dessa antiguidade. Então, a gente foi bem lá atrás, né, desde da existência do Homo sapiens, porque essa composição orgânica foi preparada para receber um determinado tipo de espírito e que não poderia ser outro, a não ser essa organização. Nós estudamos muito isso ano passado, dentro do Livro dos Espíritos, né? Então, o Livro dos Espíritos também ele vem muito esclarecer isso, a questão da inteligência, da racionalidade, do estado de consciência de nós para os nossos irmãos menores. Então, essa composição orgânica que nós estamos hoje, essa espécie que está sempre em mutação também, ela foi preparada especialmente para receber esse tipo de espírito que está nos animando agora. Tá certo? Isso é o que a gente pensa e o que a gente estuda. E quais são as comprovações bíblicas? Porque a Bíblia ele é o livro dos cristãos, de uma maneira geral.
Então, muito embora eu não concorde com nada que está lá, para mim é só um livro, ele não tem nada de sagrado, até porque existem muitas contradições. Essa terminologia Deus, ela precisa ser melhor estudada e entendida, tanto é que na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz questão de perguntar: que é Deus? Ele não pergunta o que, como, de que forma. Ele pergunta que é Deus. E a espiritualidade responde de uma maneira bem simples, que é isso, né? Causa primária de toda coisa, de todas as coisas, inteligência suprema. Quando se estuda o hermetismo, nem essa nomenclatura tem, porque essa nomenclatura ela também foi cunhada com o advento da criação da Bíblia, essa codificação da Bíblia. Jesus nunca falou Deus. Jesus sempre se dirigiu ao Pai. Então, essa terminologia Deus, que faz com que a gente fique com medo desse Deus, porque foram formatando dentro do inconsciente coletivo que Deus é punitivo, vingativo, uma série de coisas. Então, esse Deus que está na Bíblia, ele precisa também ser melhor compreendido. Então, nós trabalhamos muito, né, com outras nomenclaturas, até porque para facilitar, porque quando a gente fala Deus, tem pessoas que tremem. Então, nós temos visto aí na pandemia, nessa epidemia, ou é coisa de Deus ou é coisa do diabo. Nunca coisa nossa, nunca é a lei de causa e efeito. E também está lá no Livro dos Espíritos. Então, dito isso, gente, né, a Bíblia, né, que é esse livro de nós cristãos, né, tudo começa lá na Bíblia, e o Allan Kardec também, ele não pôde muito fugir desse conceito cristão, porque ele estava num país cristão. Então, ele vai usar Deus durante todo o Livro dos Espíritos. Mas nós temos que entender Deus de uma outra maneira. Então, a Bíblia, ao meu ver, para mim é um livro de consulta, onde traz algumas coisas do nosso Mestre Jesus, tanto é que depois foi um pouquinho deturpado a sua verdadeira missão aqui, aí a gente precisa recorrer a outras literaturas. Existem os livros que não foram recepcionados pela Bíblia, tipo o livro de Tomé Filipe, que traz um Jesus de uma outra maneira. Mas nós usamos a Bíblia por quê? Porque é um livro em voga. Então, a gente vai deparar com várias pessoas dizendo que a Bíblia é contra o Espiritismo, sendo que essa palavra Espiritismo também não existia há 2000 anos atrás e nem há 1700 anos, quando foi codificada a Bíblia, porque eles alteraram a Bíblia também por conveniência deles, mas é esse livro que nos referencia. E é muito comum, aí na Casa Verde, inclusive, às vezes chega pessoas do catolicismo, né? Nós não estamos aqui para criticar a religião. Vem pessoas do catolicismo que ainda traz esses preceitos, esses conceitos que foi implantado em nós ao longo desses 1700 anos da codificação da Bíblia. Então, a pessoa ela já tem uma resistência, fala assim, olha, isso não está na Bíblia. Aí existem os outros irmãos em nosso que falam que ainda existe o inferno. Outro dia, uma pessoa me perguntou, falou assim, olha, lá em Deuteronômio fala que nós não podemos conversar com mortos. Mas nós não conversa com morto, nós conversa com espírito. Vocês concordam? Quem conversa com morto é quem está chorando lá na beira do caixão, dando piti lá, porque ali só está a matéria. E isso a gente vê muito mais em outros meios do que no nosso. Porque a gente já sabe que ali só tem uma matéria. O espírito já voltou. Então, faz-se necessário, às vezes, a gente entender um pouquinho essas questões, não para ficar degladiando com outras pessoas, pontos daqui, pontos dali, mas para a gente entender que a Bíblia traz, sim, muitas questões reencarnacionistas e muita questão disso que a gente chama de mediunidade. Então, se a gente começa a estudar a Bíblia, uma das coisas mais faladas no Novo Testamento é o dia de Pentecostes, que está lá no capítulo 2 do Ato dos Apóstolos. O que é o Pentecostes?
todo mundo começou a ouvir vozes, que é aquilo que a gente chama de voz direta. Então, se a gente estudar o capítulo 2, a gente já vai ver um baita de um fenômeno mediúnico. E daí que surgiu, né, o nome Pentecostes, que é isso, etimologicamente, é uma revelação. E só que as pessoas falam, não, aquilo ali é dom de Deus, é Deus que falou. Agora, se a gente não vê Deus dessa maneira, então aí já a gente tem que ficar, opa, peraí, quem que disse isso então? Foram os espíritos, dizendo para os encarnados. E lá foram faladas várias línguas. Então, até línguas que não existiam naquela época, muitas pessoas ouviram. E isso é comum a gente ouvir isso na congregação cristã, nas igrejas pentecostais e neopentecostais, pessoas falando em língua. Eles não saberão depois nos dizer o que eles estavam falando, mas eles estavam falando em língua. Então, isso é só um exemplo. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar algumas premonições, que é o que a gente chama hoje de presciência, que é uma faculdade mediúnica, e precisamos demais estudar isso. O que é presciência? São pessoas que têm essa faculdade de pressentir o que vai acontecer. Não que nós também façamos parte da doutrina determinista, mas é porque há, né, uma informação do astral que certas coisas vão acontecer. Por exemplo, eu mais o Flávio, nós temos conversado. Essa questão da epidemia, há muito tempo que a espiritualidade tem avisado para nós. Então, assim, às vezes a gente não toma os devidos cuidados, porque somos cabeça dura. Então, a premonição, né, antigamente tinha essa terminologia, hoje está catalogado como presciência, está lá em Isaías, no livro de Isaías. Isaías faz uma previsão 800 anos antes da vinda do nosso Mestre Jesus. E lá no capítulo 54 ele é muito específico. Ele fala que viria, né, um Messias simples, humilde, com uma nova proposta, e não aquela que o povo da Judéia esperava, que era um Jesus guerreiro para expulsar os romanos das terras da Judéia. Então isso foi 800 anos antes. Então na Bíblia nós vamos ter a mediunidade de transporte, nós vamos ter a materialização, as curas de Jesus. A Federação Espírita Brasileira tem uma apostila muito top falando das curas de Jesus, porque nós também não acreditamos em milagres. Tudo tem uma explicação. Então, as curas de Jesus, não existem fenômenos mediúnicos maiores do que esse. Então, nós temos Jesus não só como um mestre, como um irmão maior, mas como talvez o maior médium que já pisou na face da Terra, porque ele dominava todas as técnicas. Aí tem mais. Eu vou citar alguns, né, porque senão a gente ficaria aqui um bom tempo só citando isso lá dentro da Bíblia. Lá em Jó, lá que é o pai da paciência, né? Por isso que o pessoal aqui em Minas fala, ô pai da paciência. No capítulo 26, 4, né? É tranquilo o Jó conversando com o Espírito, sabe? Ele ainda questiona, o próprio lá está escrito o Espírito, pode conferir aí, com E maiúsculo. É o espírito de espírito, a personalidade de espírito. Porque quando se fala espírito com letra minúscula, nós estamos falando no espírito geral. O espírito do Criador, por exemplo, ele é escrito com letra minúscula. Agora, quando é com letra maiúscula, ele está identificando um determinado espírito, né? Lá no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículo 15, Elias conversa através de Eliseu. Está lá escrito, gente. Não é Itamar que está inventando isso, não. Está lá, é só ir lá e ver. Ou seja, que é aquilo que a gente chama de psicofonia. Então, não tem como a gente falar que não há essas faculdades mediúnicas lá na Bíblia, né?
Em Efésios, o livro de Efésios, então, tem muito. Romanos, é o próprio Mateus, né, quando ele, lá no livro de Mateus, quando é perguntado por Jesus com relação a Elias, se Elias viria novamente, e Jesus disse, ele já veio e vocês não perceberam, que é João Batista. Então é só estudar, se eu não me engano, está no capítulo 26 de Isaías. E por final eu deixei o livro do Apocalipse, né, que esse é um livro bem complicado de estudar, mas no livro de Apocalipse, nós vamos ter ali, sabe, nós vamos ter ali a psicofonia e a psicografia. Porque o próprio João diz lá em 22 o seguinte: eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Então, lá no primeiro capítulo, é Jesus falando através de um anjo para João, que estava exilado na ilha de Patmos. Ele já estava lá com quase seus 100 anos. Então foi cobrado dele que ele escrevesse o seu evangelho, porque primeiro foi o evangelho de Marcos, depois Lucas, depois Mateus e depois o de João. Então todo o livro de Apocalipse usa duas principais faculdades mediúnicas, que é a psicofonia e a psicografia. Percebendo então, meus irmãos, a gente não vai... eu anotei mais algumas outras coisas aqui, mas basta estudarmos a Bíblia com esse olhar consciente e crítico que a gente vai perceber reencarnação e vai perceber mediunidade. Os nossos irmãos evangélicos chamam de dons, que também não está errado. A mediunidade é sim um dom. É um dom divino da espiritualidade para que a gente possa ser melhor. A mediunidade, ela não vem para nos atrapalhar. A mediunidade, ou essa canalização que a gente tem em muitos lugares, chama, né? Substitui a palavra mediunidade por canalização. Ela vem para nos ajudar. E, normalmente, quem tem maior mediunidade, quem tem mais mediunidade, são os mais compromissados. Então, eu não tenho formatura acadêmica nenhuma e faço palestra de 30 anos. Aí as pessoas, ai, que bonito, que isso, né? Não, eu não bebo gelado, não frequento balada, não vou para boteco. Por quê? Porque senão eu rebento com a minha garganta. Como é que eu vou exercer essa faculdade? Então, antes de tudo, o médico tem que identificar quais faculdades eles têm, tentar estudar o máximo, tentar desenvolver o máximo essas faculdades, para que ele possa ser um homem de bem, para que a gente possa resgatar um passado não muito bonito que a gente teve. Mediunidade é isso. E a gente tem visto muito as pessoas confundirem mediunidade. Outro dia me perguntaram se existe a doença da mediunidade. Aí a gente teve que preparar um material para essa casa e explicar que existe a mediunidade desenvolvida, trabalhada, respeitando as faculdades mediúnicas, é muito importante dizer isso, para que a gente não fique doente. Esse é o grande lance. A fibromialgia, né, que são aquelas dores que dá na junta, é uma doença totalmente, falta de desenvolvimento da mediunidade. Não existe, a medicina até hoje não conseguiu identificar de onde se vem. Sabe-se que todas as pessoas que desenvolvem a mediunidade, que vá fazer caridade, onde quer que ela esteja, aí não importa a denominação religiosa. O importante é a pessoa estar trabalhando isso, com carinho, com dedicação, amando o próximo. Então, a doença vai deixar de existir. Então, algumas doenças, epilepsia, asma, tudo isso, às vezes, é falta de desenvolver essa mediunidade e trabalhar a mediunidade. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, a mediunidade, ela não vem para nos atrapalhar. Ela existe. Desde que existe essa composição orgânica, ela está bem evidente na Bíblia.
não com esse nome, mediunidade ou canalização. Basta a gente ali dar uma olhada em qualquer livro, tanto do Novo como do Velho Testamento, a gente vai ver alguma coisa sobre mediunidade. Combinado? Bom, o que eu teria para dizer desse estudo, desses dois temas, basicamente seriam isso, né? Nós temos ainda 15 minutos. Eu quero deixar aberto agora, se tem alguma pergunta, alguma consideração, se tem alguma crítica a respeito disso que eu falei até agora, nós estamos 100% abertos. É assim que a gente cresce. No nosso conceito não existe crítica construtiva e nem destrutiva. Existe crítica. Cada um recebe ela da maneira que lhe convier. Combinado? Alguém tem alguma pergunta? Alguma consideração? Podemos continuar, então? Então, para a gente finalizar, meus irmãos, eu até havia conversado com o Flávio. Itamar. Oi? Oi, Itamar. Oi? É interessante essa composição que você está buscando. Isso Emmanuel faz no relato dele no livro Seara dos Médiuns. Eu li, uma vez eu falei a respeito disso, que ele faz uma composição, resgate histórico da mediunidade na Bíblia, né? Uhum. E aí você falou de Elias, né, João Batista e tal. O Paulo de Tarso, né? E o Paulo de Tarso, ele era intuído, o livro, a maioria da sua literatura, né? E Paulo de Tarso não escrevia, né? Havia alguém que escrevia por ele, porque ele recebia muita informação depois que ele se dedicou à sua caminhada com Cristo. O que é que se tu leu alguma coisa a respeito da caminhada dele e das informações que ele trazia do alto, né, de Paulo? Você falou de Mateus. O Paulo é uma história interessante. Daria para a gente fazer várias aulas sobre Paulo. Haja visto que o próprio livro Paulo e Estevão, até a Igreja Católica está estudando esse livro. E lá no livro Paulo e Estevão tem um momento que ele conversa em sonho com Abigail, que era sua noiva prometida que morreu, irmã de Estevão. Tá certo? Então ali já é um fenômeno mediúnico. E o próprio encontro de Paulo com Jesus já é um fenômeno, já é uma manifestação mediúnica. Porque se Paulo não tivesse o seu campo mediúnico aberto, mesmo sendo Jesus o espírito de luz, fica muito difícil você penetrar na psicosfera de uma pessoa que tem a mediunidade fechada. Mas aí o que aconteceu? A manifestação foi tão grande que Paulo tombou e ficou cego por 3 dias. Por quê? Porque a luminosidade. Esses dias você falou que o espírito de luz, ele não fica muito tempo aqui, né? Ele vem aqui e vai embora. Você já imaginou a luminosidade do espírito de Jesus? Paulo não suportou. E Paulo, depois, ele escreve algumas cartas, sabe, o Flávio? As primeiras cartas de Paulo foram ele que redigiu. Mas depois, Paulo era espancado em tudo quanto era cidade que ele chegava. E ele chamou Timóteo para que fosse o seu escrivão. E na Bíblia, aquela quantidade de cartas não é uma nesguinha em vista da quantidade de cartas que Paulo escreveu. Então a gente imagina assim, sabe, Flávio, que nos primeiros anos da sua caminhada, era ele mesmo que redigia as suas cartas. Depois é que ele foi ficando debilitado. E ele não tinha muito tempo também. Ele vivia correndo de cidade em cidade. E agora tem uma coisa, ô Flávio, que nós precisamos observar, já que nós estamos estudando, e a gente pensa que a gente está falando para pessoas mais esclarecidas, Paulo é um dos culpados de transformar Jesus em Deus.
porque o Deus de Paulo era Javé. E quando ele vê Jesus, ele associa essas qualidades de Jesus a Deus. Por isso que é muito difícil a gente desvincular essas nomenclaturas e enxergar Deus como executor da lei de causa e efeito. Percebeu, Flávio? Uhum. Mas no livro Paulo e Estevão, por favor, leiam esse livro. Vocês vão ver a quantidade de fatores mediúnicos que ali acontece. Combinado? Respondi a sua pergunta, Flávio? Respondeu. A questão do Paulo é que as pedradas que ele deu, ele levou também. Ele levou tudo. E é muito interessante, porque tem um livro, eu não me lembro o nome dele agora, e é um livro da codificação espírita, onde o Espírito diz para nós que Jesus teve o maior cuidado de escolher Paulo. Porque os apóstolos de Jesus eram uma brigaiada danada. Eles não estudavam, não ouviam o mestre, mas Jesus precisava de um camarada disciplinado, né? E vamos usar o termo rigoroso, porque ele era muito rígido, com aquilo que ele acreditava. Então, segundo esse autor, Jesus deve ter pensado assim, eu preciso de um cara desse que defenda o cristianismo assim como ele defende o judaísmo, como ele defende a lei do Velho Testamento. Então, Paulo foi escolhido a dedo, e tanto é que a conversão dele é imediata. Ele percebeu assim, é diferente de nós, às vezes, né, Flávio? Que demora aí 30, 40 anos para entender uma coisinha desse tamanhozinho. Então, é bom que se ressalte isso de Paulo também. E outra coisa, não foi fácil a vida de Paulo, porque imagina-se que ele sofreu mais de 45 anos, dor física, porque toda cidade que ele chegava, ele era espancado, apredejado e tinha que sair correndo. Era complicada a vida dele. Eu gosto muito das leituras de Paulo, né? Porque ele deixa para a gente, assim, porque Paulo era um doutor, né? Formado na escola grega. Ele tinha 3 cidadanias, né? Ele era romano, mas é isso. Ele era do Sinédrio e ele era grego. Então ele era um cara intelectualizado e muito novo para a época, para já ser um juiz do Sinédrio. Então talvez... Pode falar. O instrutor dele era Gamaliel, né? É o Gamaliel. É o Gamaliel, que tem um zelo danado por ele. E ele era um cara muito, muito estudioso, era doutor, né, e na época, e ele veio de uma escola muito rígida. E creio eu que Jesus sabia quem vai escolher, né? Não, porque entre os apóstolos, Jesus não tinha um cara do naipe de Paulo. Então, assim, o Paulo talvez foi um dos maiores médios que nós já tivemos aqui. Não no sentido só do fenômeno mediúnico, mas a questão da dedicação, da entrega. Né? Isso, era verdade. Entrega. Ele entregou a vida para ele. Tanto é que ele fala, né? Já não é eu que vivo mais em mim. É o mestre que vive em mim. Mais ou menos assim. Exatamente. É por isso que ele ganha essa confiança de Jesus, né? E atravessa todas as dificuldades para colocar avante os ensinamentos dele, porque os ensinamentos do mestre. E lá no livro Paulo e Estevão, só pegando esse gancho aí que você falou, Jesus coloca Estevão como anjo da guarda do Paulo. Que foi a vítima de Paulo, né? E Estevão, né? Estevão, porque Estevão era um fiel escudeiro do Deus vivo, e Estevão não reclama dessa questão. Não. E aí, dentro do próprio livro, Paulo passa a escutar, através da mediunidade de Estevão, que passa para Paulo. Né? Tem esse intercâmbio. Né? Jesus passa a comunicação para Estevão, Estevão passa para Paulo. Então, eram 3 linhas bem alinhavado, né? E Paulo faz esse trabalho maravilhoso da sua escola, da escola
de Jesus e deixa esse legado de informações aqui para nós. Pode continuar. Mas é isso Bem mesmo. esclarecido. Dá vontade de dar vários espólios do livro, mas aí tira a vontade das pessoas lerem, né? Mas o livro, ele conta com riquezas de detalhe o sofrimento de Paulo. Por quê? Já que nós estamos falando em mediunidade. Você já tomou cachaça, não já, Flávio? Graças a Deus já era boa. E era boa, né? De Minas, hein? De Minas. Se eu fosse pôr da carteira o que eu já gastei com vodka, eu acho que eu dava para comprar uns 3 carros zero. Mas o médio, nós estamos brincando, agora é sério, o médio que não se entrega, o médio que não renuncia a esse mundão, o médio cheio de vaidade, o médio orgulhoso, que se vangloria da sua mediunidade, ele vai se estrepar em algum momento, certo? Se não for aqui, vai ser do lado de lá. Agora, o Paulo serve como esse exemplo. Porque, veja bem, o cara era juiz do Sinédrio com menos de 30 anos. Ou seja, o status dele era muito grande. Quando ele recebe a missão de Jesus, o pai dele também não quer ele na casa dele. Então ele já não pôde frequentar a casa dele, ele ficou sem dinheiro. O pessoal que criou a Casa do Caminho, Filipe, aquele pessoal lá, também não quis ele em Jerusalém. Por quê? Porque sabia que se Paulo ficasse lá em Jerusalém, os judeus iam perseguir ainda mais aquele pessoal que já seguia o mestre. Então Paulo tem que sair sem dinheiro, sem amigo, desamparado. A sua noiva Abigail morreu, ou seja, a situação precária, financeira e mental do Paulo, eu acho que foi muito afetada, mas ele se sustentou até o final dos seus dias. Então, quando se estuda, principalmente esse livro Paulo e Estevão, é muito interessante perceber a renúncia que ele fez, para que ele pudesse atingir o objetivo e satisfazer aos desejos do nosso mestre. Então é por isso que nós estamos estudando, né, Flávio, na quinta-feira, o livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, que não é um livro tão técnico, mas é um livro moral, para que a gente melhore um pouquinho nessa existência. E a gente chegue do outro lado um pouquinho melhor. Combinado? Mais alguma consideração, Flávio? Não, pode continuar. Se o pessoal que estiver aí pode perguntar. Gente, tá... Aproveita, rasga o Tamar aí, rasga a cabeça dele no meio, e tem muita coisa boa para sair. Pode perguntar, fazer comentários, né? Ficou bem explícito? Ficou bem explicado o que a gente falou? Alguma dúvida? Está tudo tranquilo, né? Então, meus irmãos, podemos encerrar então, Flávio? Pode. Olha aí, Tamar, parabéns. Parabéns, sua palestra fantástica, maravilhosa. Tem que acontecer mais vezes, viu? Essa risadinha... essa risada sua de gibi e a voz da Sandrinha, eu vou falar, é incomparável. Eu perguntei a Sandrinha hoje se ela era mineira, diz ela que é paulista, mas ela tem todas as características de mineira, sabe? Eu sou paulista também. Você também Eu sou paulista também.